Olá pessoal, na aula de hoje veremos os sistemas de coordenadas no espaço, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Começamos com as coordenadas cilíndricas. No sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço tridimensional é representado pela tripla ordenada R, θ e Z, onde R e θ são as coordenadas polares da projeção de P no plano XY e Z é a distância orientada do plano XY a P. Olha só a representação que vai ficar mais fácil para entender. O ponto P está no espaço e possui coordenadas R, θ e Z. Imagina que esse ponto está no plano XY, esquece do eixo Z por enquanto. Então nós temos um ponto no plano XY de coordenadas polares R e θ. Beleza, já sabemos quem é esse R, quem é esse θ. O que vai mudar para as coordenadas cilíndricas é que nós vamos simplesmente deslocar esse ponto verticalmente. Vamos trazer esse ponto para cima, para baixo, que é exatamente o valor do Z. O Z é a altura do ponto, é a distância do ponto para o plano XY, certo? Então é só pegar as coordenadas polares do ponto e acrescentar uma terceira coordenada que vai ser o seu deslocamento vertical, podemos assim dizer, beleza? Então, para converter um ponto de coordenadas cilíndricas para cartesianas e vice-versa, o que a gente vai fazer é basicamente converter pontos de coordenadas polares para cartesianas, que é o que já fizemos na aula passada. Porque o Z ele não vai mudar. Em coordenadas cartesianas ou cilíndricas, o Z é a mesma coisa. É essa distância do ponto até o plano XY, certo? Então, na prática, a gente tem que converter as coordenadas polares, né, para as coordenadas cartesianas. Por exemplo, encontre as coordenadas cilíndricas do ponto de coordenadas cartesianas 3, menos 3 e 2. Primeiro, vamos colocar esse ponto no espaço. Aqui está o espaço tridimensional, sempre vamos representá-lo dessa maneira. Eixo Z, eixo Y e eixo X. As coordenadas são 3, menos 3 e 2, o X é 3, o Y é menos 3 e o Z é 2. Então eu vou marcar no eixo X 3 unidades. Beleza, vou lá no eixo Y, é menos 3, portanto, eu venho à esquerda da origem e vou marcar 3 unidades também. Então, onde que o ponto estaria no plano XY? O ponto estaria mais ou menos aqui, certo? Acontece que o Z não vale 0. Se o Z valesse 0, o ponto estaria exatamente no plano XY, né? Só que o Z vale 2. Então eu vou deslocar 2 unidades para cima. Então o ponto vai estar aqui, só que com Z igual a 2. Portanto, aqui está o nosso ponto de coordenadas 3, menos 3 e 2, tá? Bom, lá das coordenadas polares, nós vimos que x é igual a r cosseno θ e o y é r seno θ. Beleza. Além disso, r ao quadrado é igual
a x ao quadrado mais y ao quadrado. Que mais que tínhamos de relação? Vamos lembrar, tangente de θ é igual a y sobre x, certo? Então, se você tem um ponto em coordenadas cilíndricas e quer encontrar as coordenadas cartesianas, é muito fácil. Você vai calcular o x e o y simplesmente substituindo o r e o θ, certo? E aí o z é o próprio z. Beleza, e o nosso caso aqui, que é tendo as coordenadas cilíndricas tendo as coordenadas cartesianas encontrar as cilíndricas, eu preciso encontrar o r e também o θ, certo? Então eu vou usar as duas relações aqui abaixo. Se r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, r ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Muito bem, 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado também. Portanto, r ao quadrado é igual a 9 mais 9, 18. Portanto, r é raiz quadrada de 18. 18 é 9 vezes 2. O 9 sai da raiz, é 3, fica 3 raiz de 2. Beleza. Já temos a primeira coordenada cilíndrica. Agora, como determinar o θ? Por meio da tangente. Tangente é y sobre x. Vou apagar essas duas primeiras relações, que não serão necessárias agora. Então, tangente é y sobre x vai ficar menos 3 dividido para 3, que dá menos 1. Bom, sabemos que a tangente de θ é menos 1. Quais são os ângulos cuja tangente vale menos 1? Na primeira volta do ciclo trigonométrico, né? Bom, temos os ângulos de 135 graus e 315 graus. Mas olha só a nossa representação aqui. Se a gente pegar a projeção do nosso ponto no eixo XY, note que esse ângulo é um ângulo maior que 270 graus, certo? Significa que não pode ser o ângulo de 135 graus, né? Porque o ponto ele está aqui no quarto quadrante do plano XY, né? Então o ângulo ele deve ser o ângulo de 315 graus. Ok? Então você vai pegar o ângulo de 315 graus ou qualquer outro que esteja na mesma posição que ele no ciclo, né? Você pode dar uma volta completa no ciclo, que é somar 2π e cair no mesmo ponto, mas vamos pegar esse menor ângulo que satisfaz a nossa condição aqui, tá? Muito bem, então temos o ângulo de 315 graus, que é a mesma coisa que menos π sobre 4, né? Porque se eu parto do eixo x e ando no sentido horário, basta eu andar 45 graus que eu vou chegar justamente no 315. Então o nosso θ é menos π sobre 4. Ou você pode pegar o 7π sobre 4, né, que vai ser o ângulo de 315 graus. Muito bem, as coordenadas cilíndricas do ponto de coordenadas cartesianas 3, menos 3 e 2 é 3 raiz de 2 menos π sobre 4 e 2.
Segundo exemplo, encontre a equação cilíndrica correspondente à equação cartesiana x² mais y² igual a 4 e faça um esboço da superfície no plano tridimensional. Bom, x² mais y² é igual a r². Então, r² é igual a 4. Se r² é igual a 4, r é igual a 2. Pronto, essa é a equação em coordenadas cilíndricas, só isso. E essa equação representa qual superfície no plano tridimensional? Olha só, analisando a equação cartesiana, x² mais y² igual a 4 é uma circunferência centrada na origem de raio 2, certo? Se olharmos apenas para o plano xy, né? Que é o z igual a 0. Acontece que a equação ela não depende de z. Então, para qualquer valor que eu pegue de z, eu vou ter exatamente essa mesma circunferência de raio 2, né? Onde o eixo z ele vai passar pelo centro dessa circunferência. Significa que a superfície no plano tridimensional é a superfície de um cilindro cujo eixo coincide com o eixo z, certo? Então é só você imaginar que tem uma circunferência no plano XY de raio 2 centrada na origem. E aí você vai pegar essa circunferência e vai deslocar para cima e para baixo. Então você vai formar um cilindro, né? Por isso mesmo que se chama coordenadas cilíndricas. A equação R igual a uma constante, ela gera um cilindro no plano tridimensional, beleza? Então vamos fazer um esboço aqui. Temos aqui então uma circunferência de raio 2. Outra circunferência igual lá em cima, outra igual aqui embaixo. E com isso já dá para ter uma ideia, um esboço dessa superfície, beleza? Seria só a casca, né, do cilindro, tá legal? Terceiro exemplo, encontre a equação cartesiana e represente no plano tridimensional a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é z igual a r. Muito bem. Se z é igual a r, z ao quadrado é igual a r ao quadrado. É só elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Beleza, e por que é legal fazer isso? Porque eu conheço quem é r ao quadrado. É x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, essa é a equação cartesiana. E qual será a superfície no plano tridimensional? Note que agora a equação depende do valor de z, certo? Porém, qualquer que seja o valor de z, eu sempre terei uma circunferência, certo? Se z for 2, por exemplo, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. É uma circunferência de raio 2. Se z for 4, é uma circunferência de raio 4 e assim por diante. Quando z é 0, ou seja, quando olhamos para o plano xy, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Seria uma circunferência de raio 0, uma circunferência degenerada. Isso, na verdade, é um ponto, né? Que é a origem.
Então, se z for zero, x é zero e y é zero também. Temos a origem do plano tridimensional. Ok, se z for 1 ou menos 1, o que vai acontecer? Fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É uma circunferência de raio 1. De modo que o eixo z passa pelo centro dessas circunferências, né? Então vamos fazer o esboço aqui. Fica mais ou menos assim. Para cima e para baixo, né? Beleza. E aí, à medida em que eu vou aumentando os valores de z, eu vou aumentando o raio dessas circunferências. Se eu pego z igual a 4, eu vou ter uma circunferência de raio 4. Vai aumentar esse raio, certo? Então, qual será a superfície? Vai ser um cone. Ok? De modo que o vértice desse cone é a origem e o seu eixo é o eixo z. Vou ter um cone para z maior ou igual a zero, que é esse cone que está aqui, e vou ter outro cone idêntico invertido para z menor que zero, né? Para a parte de baixo aqui do meu plano XY, né? Dificilmente eu vou conseguir fazer o desenho igual, mas é exatamente idêntico, né? Portanto, o esboço fica algo mais ou menos assim, beleza?